Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Para a aula de hoje, né, de número 6, eu preparei uma série de exercícios comentados, exercícios que vocês já vieram fazendo, né, no decorrer dessas aulas, e hoje eu vou comentar com vocês como vocês pensam, como vocês bolam respostas a partir dos exercícios. Porque eu sei que na sala de aula vocês conseguem me perguntar, teacher, o que eu faço aqui nesse exercício? Como eu faço esse? O que ele está pedindo? É isso, não é? E quando a gente está nesse ambiente virtual, nem sempre vocês têm essa oportunidade, né? Então eu vou comentar com vocês os exercícios, tá bom? E se ainda assim vocês tiverem dúvida, por favor, leva para mim lá no chat, combinado? Bom, vamos lá. No primeiro exercício que eu trouxe para vocês, vocês têm um enunciado, né? Que normalmente vocês já falam, ai meu Deus, não entendi o que está falando. Pois bem, já ensinei para vocês que vocês sempre têm que procurar por palavras-chave, certo? Então, ele fala lá no último pedacinho assim, follow the example. Então, siga o exemplo. Normalmente, os enunciados, eles vêm com circle, circular, mark, marcar, né? Com palavras que vocês já estão habituados a utilizar. Geralmente vem sinalizando, com present simple, present continuous, adjectives. Então, ele vem com palavrinhas que sinalizam para você o que você precisa fazer. Nesse caso, ele não diz o que é para você fazer. Ele só fala para você pegar as imagens e seguir o exemplo. Então, no exemplo, vocês têm mais ou menos o que precisa ser feito. Vocês têm uma figura. A partir dessa figura, você precisa fazer duas frases com essas palavras que estão debaixo da figura. Então, eu tenho na figura o play baseball. Eu tenho nas palavras Claire e tenho at school every day. Quando eu vou na frase já feita, eu tenho Claire is playing baseball, ou seja, ele colocou a estrutura em present continuous, certo? Porque é uma atividade que está acontecendo agora, nesse momento, que é o momento lá da figura, e depois ele faz a frase no present simple, que é o tempo verbal que fala de rotina, certo? She plays, lembra? Terceira pessoa do singular. He, she, it. Eu acrescento um S ao verbo. She plays baseball at school every day. Então, eu estou usando Claire, eu estou usando a figura do play baseball e eu estou usando o at school every day. E estou fazendo duas frases. Uma no present continuous, que indica o que a pessoa está fazendo na figura naquele momento. E a segunda no present simple, que é o que a pessoa faz naquela rotina. Então, nesse momento, você vê ela jogando. Claire is playing baseball. E ele pede para você usar at school every day, ou seja, ela joga todo dia na escola. Virou rotina? O verbo já ganha só um Szinho, que significa present simple, tá? Na segunda figura, você tem George, né? Então, esse rapaz George, que está cozinhando twice a week, certo? Então, eu tenho que fazer a primeira frase no present continuous, e a segunda frase no present simple. Então, uma frase no que ele está fazendo e uma frase no que ele faz nessa mesma atividade com a frequência que ele faz, que é o que está sinalizado, certo? Então, George, como é que vai ficar a próxima frase? George is cooking, ou seja, ele está cozinhando agora. E qual a frequência que ele faz? He cooks twice a week, 2 vezes por semana.
Tá dando para entender a diferença entre o present continuous, que é o que eu estou vendo na figura, que é o que está acontecendo agora, e a frase que está embaixo da figura, onde tem a frequência, que é o que eu preciso escrever no simple present. Lembrando que quando eu trato de present continuous, a ação que está acontecendo nesse momento, normalmente eu não uso advérbio de frequência. Advérbio de frequência, expressões de tempo que indicam frequência e rotina, eu uso com o tempo verbal simple present, que é o tempo verbal que indica frequência e rotina. Depois eu tenho na terceira, Marcus and Joe on the weekend. Eles estão o quê? Play video games. No present continuous, playing video games. No present simple, play video games. Teacher, por que para o Marcus and Joe não tem S depois do play? Ficou they play e não they plays. Bom, porque esse S que vem depois do verbo do infinitivo, ele só é usado para he, she, it, terceira pessoa do singular. E they são duas pessoas, então é terceira pessoa do plural. Deu para entender direitinho esse exercício? Acredito que sim, né? Vamos lá. Aí eu tenho outro exercício que pede simple present ou present continuous. E o que é que eu preciso ver para saber qual dos dois tempos usar? Eu tenho que vir aqui, ó, dar uma olhada no cursor do meu computador. Olha, Jimmy, o verbo que eu vou usar é write, escrever. On his blog, write now. Right now. Está acontecendo agora, nesse momento. Como esse verbo fica? Ele fica com Szinho, como simple present, ou ele fica com ing, como present continuous? Lembrando, ó, right now, agora. Se está acontecendo agora, present continuous. Então, para cada uma dessas frases, você precisaria ver o tempo que ele determina, a time expression, né, a expressão de tempo, o advérbio de frequência, alguma palavra que sinalize em que momento está acontecendo, tá? Nesse caso, ó, a primeira, right now, agora. Então, verbo to be, ing, is writing, está fazendo agora, está escrevendo agora. Depois, my friend, o verbo era like to play online games. Ele não me fala o tempo desse. Então, geralmente, alguém que gosta, ela gosta sempre, ela não está gostando só agora. É uma coisa de rotina, ela gosta, tá? Então, like, e ganha o Szinho, porque é my friend no singular, terceira pessoa do singular. Paula, always, ó. Primeiro indicativo, advérbio de frequência, sempre. Advérbio de frequência leva a simple present, tá? Então, aqui, por ser terceira pessoa, Paula, she, eu pego o verbo send, enviar, e coloco um Szinho. Viu como é que tá ficando mais fácil? Bom, antes da gente continuar, eu queria só lembrar para vocês isso. Quando eu pego um exercício, antes de eu pirar, de dizer eu não sei o que fazer, eu tenho que procurar o que eu conheço. Eu sei que muita gente não se identifica com inglês, mas tem que procurar o que vocês conhecem. Seja uma palavra-chave, seja um tempo verbal que está indicado, seja um pronome, tem que procurar. Não pode só dizer, eu não consigo, eu não sei o que fazer, tá? Vocês já aprenderam isso comigo, tem que buscar uma informação que esteja ali oculta, que você sabe que você vai saber como usá-la.
Tá bom? Bom, continuando, nós temos aqui um exercício de and e but. E, que indica addition, né? Que significa adição. E but, que significa contrasting, ou seja, contrasta, ideia contrária, tá? Que é o e o mas, em português, tá? Então, eu tenho a primeira sentença. Greg sends his friends emails. Então, o Greg, ele manda e-mails, letters. Ele manda e-mails e cartas ou e-mail mais cartas? Lembrando que não é mais de adição, é mas, M-A-S, tá? O but é mas, tá? Dando a ideia contrária. A primeira, com certeza, vai ser Greg sends his friends emails and letters, tá? Alicia likes to play online. Então, ela gosta de play online. Olha a segunda sentença. She doesn't like to type the computer. Então, ela gosta de jogar, mas não gosta de digitar. Tá vendo? O but e o and, eles têm dois significados. Eles são conectores com dois significados totalmente opostos. Um significa adição de informação e o outro significa contraste de ideia, né? Uma ideia oposta, contrária. Tá bom? Agora eu preciso juntar perguntas com respostas. Lembrando que o why é sempre eu pergunto por quê e o because eu sempre respondo por quê. Eu sempre explico a resposta. Enquanto em português eu tenho 4 porquês, 2 para perguntar, 2 para responder, é porque separado, é porque junto, é porque com acento, sem acento. Então, em inglês eu só tenho 2, né? Na verdade, eu corrijo até a minha informação, que eu falei que em português a gente tem 2 para perguntar, 2 para responder. Não, a gente tem 4 para perguntar, 4 para responder. Em inglês a gente tem 2. 1 para perguntar, 1 para responder, tá? Então, why para perguntar, because para responder. E nessa aqui eu precisava só conectar ideias, porque elas não podem ficar soltas, né? Então, a primeira, why isn't your brother at school? Por que ele não está na escola? Aí eu tenho como resposta, because her computer isn't working. Já não pode ser essa resposta porque her é pronome feminino. Because he's sick? Pode, porque pronome he masculino. Because Helen, já não pode. Helen is a girl. E a pergunta é, why isn't your brother? Depois, because they don't have an invitation. They seria mais de uma pessoa. Eu estou perguntando específico. Your brother. Because my mother, também não pode. My mother is she, ela. Então, eu teria, why isn't your brother at school? Because he's sick, porque ele está doente. Why are you making lunch? Because my mother is working and I want to surprise her. Why can't Janie and Judy go to the party? Because they don't have an invitation. Então, você tem que conectar com informações que façam sentido, com pronomes que você possa juntar. Tem que prestar bastante atenção, tá? Depois, eu tenho um exercício muito parecido com aquele primeiro slide, que era o exercício que tinha a figura e tinha informações debaixo da figura, pedindo para você seguir o exemplo, e você precisaria fazer 2 frases, né? Esse, ele diz, look at the images, então veja as imagens, and read the prompts, né? E veja esses fragmentos. Then write full sentences using and but. Bom, então além de olhar o exemplo para ver o que fazer, você precisava ver a figura, ver os prompts, né, os fragmentos, e depois escrever frases que também utilizariam and e but. Lembrando, o and tem o sentido de adição de informação e o but contraste, informação contrária.
Então, a primeira que já está feita. Eu tenho Dylan, eu tenho know e play basketball. Na figura, ele está jogando soccer, certo? Então, ele está me dando duas informações, o quê? Contrárias. Qual conector tem a ideia contrária? O and ou o but? O but, certo? Então, eu escrevo Dylan plays soccer, que é o que ele está fazendo, but, ideia contrária. He doesn't play basketball, certo? Depois eu tenho Corina, que está dançando o quê? Balé. E lá na informação tem dance salsa. Eu tenho que escrever com and ou com but? Corina dances balé and salsa, certo? Porque ambos são danças, certo? Depois eu tenho Sally know, ou seja, o know indica a ideia contrária, e like newspaper. O que ela está lendo? Books. Então, aí eu poderia colocar Sally likes books ou likes to read books, but she doesn't like newspaper ou she doesn't like to read newspaper, tá? Tá vendo como eu só preciso, na verdade, construir ideias? Eu preciso juntar. Eu preciso sempre, pessoal, juntar ideias. Eu preciso pegar uma figura, pegar uma informação que está ali no enunciado, pegar um exemplo e construir o meu exercício. É por isso que eu falo para vocês, não adianta falar assim, a matéria do sexto ano ficou lá no sexto. Não, ela volta para te assombrar. Porque o aprendizado é cíclico. Você aprende e traz para continuar construindo. Então, não pense você que passou o sexto ano, deixa para lá minha matéria que não aprendi, mas tudo bem, já passei? Não, senhor. Vai usar agora de novo. Bom, depois desse exercício, eu tenho complete the sentences with the correct possessive pronoun. Pronomes possessivos. Lembrando que os pronomes possessivos, eles vêm geralmente lá no final da sentença e eles não conjugam verbo. Sabe a história do me não conjuga verbo? É mais ou menos essa ideia, tá? Então, os possessive pronouns, eles vêm lá no fim, tá? Não conjugam verbo, enfim, você tem que tomar cuidado quando você for usar eles, tá bom? These are your boots, ou seja, se são your boots, they are yours, tá? Você vê que é o pronome, o pronome possessivo é o yours com Szinho no final. This is his cap. Quando eu transfiro para possessive pronoun, só para confundir a cabeça, o his é igual. Mas também é menos uma coisa para decorar, né? Que aí o his sendo igual ao outro. That's my t-shirt. It is mine. Possessive pronoun não tem mistério, tem que memorizar, não tem jeito, tem que aprender. Depois eu tenho os object pronouns, que são os pronomes objetivos, que também tem mais ou menos o raciocínio do me não conjuga verbo, tá? Lembrando que esse realmente, depois dele, não pode ter verbo, pode ter outras coisas. Verbo, jamais, tá? Can you lend? Quando você fala de emprestar e você fala please, você está falando para emprestar para quem? Para mim, né? Can you lend me a pencil sharpener, please? He told you a white lie. Are these Sarah's jeans? Yes, they belong to... Ele pertence a quem? Her, a Sarah, que foi a da pergunta. Vocês sempre têm que olhar quando tiver um diálogo, seja A e B, seja pergunta-resposta, o que vem antes? Normalmente, eu sempre tenho a referência antes para ajudar, tá bom? Depois eu tenho write questions with whose.
Lembra o que whose fala? O whose é de quem. Nesse caso, eu vou fazer o sentido contrário. Eu vou olhar primeiro a resposta para criar a pergunta. Porque, na verdade, esse exercício ele é dividido em 2 fragmentos diferentes. Eu tenho que criar uma pergunta e eu tenho que completar a outra metade da frase com possessive pronoun. Então, eu preciso fazer primeiro a pergunta. Vamos fazer uma coisa de cada vez. It's her jacket. Então, eu tenho it's. Eu estou perguntando um objeto no singular. Whose jacket is it? Então, de quem é a jaqueta? Porque eu também tenho que fazer sentido com a pergunta. Se eu respondo no singular, eu tenho que perguntar no singular. Então, eu vou perguntar whose jacket is it? Diferente, por exemplo, do 3. Tá vendo? They are my pencils. A pergunta não pode ser whose pencils is it? Porque is it é uma pergunta para singular. Eu tenho que perguntar whose pencils are these? Certo? Então, eu tenho que sempre fazer essa conexão, tá, gente? Eu tenho que respeitar o que é singular, respeitar o que é plural, tá bom? Para poder fazer dar certo. E a outra metade da resposta é it's her jacket, the jacket is hers, possessive pronouns. Mais ou menos o mesmo exercício do anterior. Vocês estão vendo que não tem muito mistério. Para eu poder construir bem uma resposta, eu preciso avaliar tudo. Lembra que eu falei? A matéria do ano anterior vem sempre te assombrar. Ela volta, gente. Ela volta. Depois eu coloquei também um exercício muito simples de can, ability, habilidades. Lembra? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu saber fazer é outra coisa. Então, eu tinha que ler as frases e depois escrever novas frases usando o can, se eu sei fazer, e o can't, se eu não sei fazer. Tá? Se você olhar o exemplo, eu tenho lá, Tommy is the band's guitar player. Então, ele é o guitarrista. He is a great musician. Então, ele é um ótimo músico. Ele toca bem? Claro. Então, Tommy can play the guitar very well, certo? Depois eu tinha surgeons, cirurgiões, operate on patients. Então, ele opera os pacientes. Nurses don't. Então, as enfermeiras, ó, não. Então, nurses can ou nurses can't? Nurses can't. Elas não podem operar, elas não operam. Depois, a 3, eu tenho the baby is too young to eat by himself, para comer sozinho. He needs his parents' help. Eles conseguem comer sozinho? Can ou can't? Eles can't, negativa, certo? E aí eu vou prestando atenção, né, se a frase vai ser afirmativa ou negativa. Depois, rewrite the sentences and questions using can ou can't. Você tem que rewrite, reescrever as frases usando can ou can't. It's easy for me to concentrate. Bom, se é fácil para mim me concentrar, eu vou usar o can, affirmative, afirmativo, ou can't, negative. Eu vou usar o afirmativo. I can concentrate. Se tivesse dizendo na primeira frase que it's not easy, que não é fácil, a resposta seria I can't, negative, tá? Seria negativa. E nesse exercício eu tenho que respeitar o que é frase, o que é pergunta, ser pergunta, o que é negativo, ser negativo. Tá bom? Bom, eu imagino que depois dessa explicação breve de alguns exercícios, muita coisa tenha melhorado.
Vocês sabem que vocês podem pedir ajuda a hora que precisarem lá no chat, tá bom? Um beijo e até semana que vem.